Acessibilidade livre. TTS Supreme. Por Neymar Borges da Silva. Bom, muito bem, então eu tenho diante de mim a tela do meu Zenfone 4 Selfie às 19h37, mas na verdade aqui são 18, aliás 19h37 não, 18h57, né? 7h57 da noite, sabe? Mas na verdade são 6. Mas enfim, eu vou abrir aqui um editor de textos, eu uso aqui o Joplin, né? Tô confuso aqui, vamos lá, ok. Quando eu vejo o telefone de testes aqui eu esqueço que os comandos são um pouquinho diferentes. E aqui no Joplin já está aberto aqui o SwiftKey da Microsoft. Então o SwiftKey ele é um teclado sensacional. Enfim, a experiência que eu tive com o SwiftKey começou lá na Microsoft em 2015, quando eu enfim adquiri um Windows Phone. Eu fui beta tester também do Windows Phone, do Windows 10, enfim, fiz um ciclo, fiz um tour muito bacana lá na Microsoft em 2015. Fiquei ausente durante muito tempo da Microsoft. Fiquei só usando o Ubuntu na época, né? Fiquei há muitos anos usando o Ubuntu, acho que 4 anos direto usando o Ubuntu. Enfim, a primeira infância da minha filha foi regada a muita emulação de Ubuntu, né? Com jogos de Play 1, enfim, e tantas outras coisas que, né? Foi uma fase muito bacana. E aí no lançamento do Windows 10, no pré-lançamento do Windows 10, na verdade eu comecei a testar o Windows 10 quando ele ainda era um esqueleto, já contei essa história aqui, tem artigos no blog sobre isso, tem vídeo do narrador funcionando no Windows Phone. É uma das poucas coisas que sobraram, inclusive, dessa época. Eu deletei muita coisa e vou deletar muita coisa aqui do canal. Muita coisa que, enfim, ficou mal feita mesmo, né? Enfim, as condições técnicas comprometiam lá o entendimento do conteúdo, então a gente vai deletando essas coisas assim. Até porque fica feio, né? A gente vai. Algumas coisas a gente mantém apenas como, enfim, a título de passagem do tempo mesmo, né? De história do canal e tal, enfim, né? Então, inclusive eu vou deixar esse vídeo caso vocês nunca tenham visto, né? Enfim, o narrador funcionando no Windows Phone. Um vídeo de 2015, se não me falha a memória, 2015 ou 2016, 2015 que eu criei, né? Vou deixar na descrição para vocês. E foi aí que eu tive contato com o SwiftKey. Não deixei de usar mais o SwiftKey. Esse teclado já ganhou muitos prêmios, né? Então, enfim. E o uso que eu dou para ele é o uso de lazer, né? Eu uso ele em rede social, eu uso ele para coisas as quais a gente sabe que faz parte do jogo, monitoramento de dados e, enfim, né? Então, tem um propósito para trabalho. Alguns trabalhos eu faço com o SwiftKey também, porque ele é muito prático, né? Mas ele realmente tem essa coisa de previsão de emoji, enfim, né? Tem uma série de vantagens que afinal de contas a gente está falando de um produto, né? E vocês vão perceber aqui como ele é repleto, além de ele te dar essa margem de digitação muito boa. Ele é realmente muito rápido ainda, ele é muito veloz ainda na digitação. Inclusive, se a gente levar em consideração aqui a utilização de leitor de tela, eu vou usar aqui o Geshu, tá? Mas eu uso ele frequentemente com Talkback, então para mim é indiferente o leitor de telas que eu vou estar usando. Afinal de contas, o leitor ele também precisa de um tempo, né? Por mais que ele seja ágil e por mais que o teclado seja ágil também, existe ali um tempo que é solicitado pelo software. Enfim, né? Não dá para dizer que é uma limitação, afinal de contas a gente precisa desse tempo para ouvir, né? Então aquela velha história, né? Você precisa primeiro aprender a ouvir, aprender a interpretar, e aí a partir daí você vai aprender a agir. São instâncias completamente diferentes, né? A visão é muito superficial, às vezes a pessoa bate o olho, digita e pronto. Não, né? Realmente a gente precisa ouvir primeiro, interpretar e depois agir. Então, enfim, até nós precisamos de um tempo para fazer isso bem. E, enfim, as máquinas também requerem esse tempo aqui quando a gente está falando de leitura de tela, né? Então, enfim, eu não vou ensinar a instalar ele e tal, acho que, enfim, você já deve estar habituado a fazer instalação, enfim, essas coisas mais iniciais, assim, acho que não é o caso, né? Não tem mistério, é só das permissões, e algumas você pode até negar, por exemplo, o monitoramento você pode negar, mas, enfim, se você quer usar um teclado comercial, quer usar um teclado de uma Big Tech,
para que ele funcione bem, enfim, é indispensável que você dê essas permissões. Você já está acostumado com esse jogo, enfim, né? Então, a guia inicial dele, tá? Vai ter aqui, ó, painel de GIFs. Essa guia, essa primeira barrinha, ela tem algumas opções gerais aqui do teclado. Então aqui tá GIFs, Abrir painel de adesivos. Abrir painel de área de transferência. Essa área de transferência é muito útil, é muito interessante, mas tem várias questões aqui relacionadas à privacidade e à quebra de privacidade. Então é uma preocupação que existe, é importante que você saiba disso. Abrir painel do tradutor. Painel de tradução, eu uso bastante isso. Abrir painel de modos. Né? Não que não dê para fazer isso com o teclado que eu mostrei anteriormente, você sabendo utilizar aquele teclado em conjunto com, sei lá, o widget de tradução do Google, isso aqui abrir painel de modos. Fica de certa forma abrir painel do tradutor. Dispensável, né? Esse painel de modos aqui, ó, a gente já vai ver ele é bem legal. Abrir dicas de teclado. Dicas de teclado, não consigo remover as dicas de teclado daqui, enfim, é uma questão, né? Abrir mais opções de teclado. E aqui a gente abre o campo de mais opções do teclado. Depois que a gente passa essa parte aqui, fechar barra de ferramentas Microsoft Swift. A gente tem essa opção para fechar as barras de ferramenta e a gente já começa com as previsões, ó. Fala. Ó. PDS. Né? Cabe 3 previsões aqui, né? E aí a partir daí da próxima terceira previsão a gente vai cair nas teclas alfanuméricas mesmo, né? Então, começa lá, maiúscula aqui, aqui já começa a usar o teclado propriamente dito. Lá embaixo, no canto inferior esquerdo, a gente vai encontrar, ó, emoji, teclinha de emoji. Símbolos e números. Emoji. Vírgula. Transcrição de voz. Pressionamento. Espaço. Lembrando que a vírgula fica na transcrição de voz e a transcrição de voz fica na vírgula. É só segurar e soltar. Ponto. Mas vamos voltar aqui, ó. Abrir mais opções de teclado. Para as mais opções de teclado. E eu queria, antes da gente continuar, pedir para que você se inscreva aqui no TTS, caso não sejam inscritas. Curtam o conteúdo que é feito aqui com tanto carinho aqui no canal, né? Isso realmente vai ajudar o conteúdo a ficar mais relevante, aparecer para mais pessoas. Isso não está acontecendo, infelizmente, né? E inclusive ajuda a gente a saber se o que a gente tá fazendo tá bacana, tá ok, enfim, né? O canal é pequeno, não tem tantas visualizações, na verdade isso não importa muito também, né? Mas seria legal também que você compartilhasse esse conteúdo com a galera aí, com a sua galera, com o pessoal que, enfim, se interessa por esses assuntos também, né? Principalmente a galera com deficiência visual, né? Queria pedir também para que vocês cliquem nas notificações para toda vez que eu, enfim, soltar um conteúdo, vocês possam acompanhar e me ajudar a continuar fazendo TTS aqui, né? É um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? E, sei lá, o YouTube ainda limando a gente aqui, né? Enfim, a gente que é pequeno, né? E estenda isso também para os demais colegas aqui com deficiência visual que geram conteúdo na plataforma, né? Enfim, né, a gente precisa se ajudar, né? Então não custa nada para você, né? Então fique à vontade para interagir aqui com as ferramentas da plataforma para que o nosso conteúdo apareça mais também para um número maior de pessoas, né? Também tem os contatos comigo, caso vocês precisem trocar uma ideia, ajudar também, fique à vontade. ttsupremo@gmail.com é o e-mail do canal. E o meu Twitter pessoal @NeymarBorges1. Eu vou mostrar umas paradinhas sobre o Twitter, fiquei bem atento aqui, vocês vão ficar surpresos com algumas coisas que dá pra fazer com o Twitter. Eu acho uma pena que a gente não use tanto o Twitter quanto a gente deveria, né? Acho que enfim, a rede social mais interessante pra galera da cegueira total e da baixa visão, ou enfim, da galera que quer usar de leitura de tela, e por incrível que pareça, a gente usa muito pouco, mas eu vou mostrar umas paradinhas aqui sobre o Twitter aqui nos próximos vídeos, fiquem por aqui então. Vamos abrir então, ó. Abrir mais opções de teclado. Mais opções de teclado. E aqui tem uma parada de organização que é interessante, a dinâmica, tá? Por exemplo, tá? Eu quero que esse painel de tarefas aqui, eu tirei isso aqui, na verdade ele estava aparecendo na parte de cima, ó. Fechar menu de opções. Então, fechar menu de opções. A partir do fechar menu de opções, abrir painel de tarefas. Eu vou cair nas opções que eu posso jogar lá em cima do painel de tarefas. Isso aqui na verdade é tudo que eu posso fazer com ele. Vamos ouvir então, ó. 2. Abrir página da conta. Abrir página da conta. 3. Abrir página de temas. Temas. 4. Selecione para ativar incógnito. Deixa eu inclusive 3. já entrar aqui na página de tema para mostrar para a galera da baixa visão ou que não tem deficiência visual os pacotes de aparência que tem aqui. Eu vou inclusive escolher um outro. Ó, esse Dark Yellow aqui, ó, vou marcar ele. Não marcado. Vamos marcar aqui o Dark Yellow e ele vai ficar com uma aparência um pouco mais... Opa, fiz o gesto errado aqui. Vamos acompanhar aqui como é que vai ficar a aparência dele, ó. Olha que interessante, já mudou um pouco, né? Já ficou um pouco mais diferente.
Tem outras opções, né? Abrir mais opções de teclado. Deixa eu abrir aqui mais opções. 2. Abrir página. 3. Abrir página de temas. Temas, vamos abrir de novo temas aqui. Vamos escolher alguma outra coisa. 5. 7. 9. Deixa eu ver alguma coisa que tem um pouco mais de alto contraste também. Vamos ver Tema aqui. geek web. LED. Que engraçado que ele não tá marcando Não marcado. a... Tá, Tema 11 yellow marquei. selecionado. Tá, agora sim, ó. Esse aqui é legal de usar, ó. Vamos ver se ele vai Fechar teclado. aqui. Vamos ver se ele vai aceitar o Adicionar teminha título, agora aqui. Aceitou. Veja que tema bacana. Costumo usar isso aqui. Quem tem baixa visão, não tem deficiência visual, já deve ter visto esse teminha aqui já aparecendo nos teclados quando eu faço conteúdo para TTS. Costumo usar esse aqui porque ele tem um nível de contraste muito bom, né? Mas enfim, Abrir mais opções de teclado. sigamos. 4. Selecione para ativar incógnito. Selecionar para ativar incógnito é uma opção muito interessante porque aqui ele deixa de aprender contigo. Então vamos clicar para que vocês percebam. O modo incógnito está ativado. O Microsoft Swift parará completamente o aprendizado de suas palavras. Ó, o modo incógnito está desativado. A gente precisa confiar, né? Que a Big Tech realmente não está catando os nossos dados aqui para, segundo eles, a desculpa deles é aprender com a gente. E realmente ele aprende com a gente, tá? Mas enfim, a gente sabe, né, que tem várias preocupações que envolvem essas questões. Houveram muitos vazamentos, aliás, muitos não, houveram histórias, né, casos de vazamento, né, de conteúdos lá da Microsoft, inclusive perpassando o SwiftKey. Não é, enfim, uma parada que nunca aconteceu, já aconteceu aqui também desse lado, já aconteceu com o Apple, já aconteceu com o Google, enfim, né. E aí vamos sair aqui do Abrir mais opções de do teclado. incógnito. Vocês percebam que 3. Abrir deixa eu página de temas. desativar o 4. Incógnito atualmente selecionado. Vamos desativar o incógnito aqui. E quando a gente ativa o incógnito, a aparência do teclado também modifica, né? Enfim, né? Você tira aquela camada de tema, por exemplo, né? 4. Selecione para ativar incógnito. Então, selecionar para ativar incógnito, vamos continuar varrendo 2. aqui. Abrir painel de redimensionamento. Aqui o painel de redimensionamento, a gente só consegue redimensionar, ele tá assim, ele tá no seu máximo, mas a gente só consegue redimensionar quando a gente desliga o TTS. Eu vou desligar aqui o G-Show. Isso é uma opção visual também. E aí sim eu vou prender lá e vou diminuir o tamanho do teclado. Olha que interessante, ó. São opções que são relacionadas realmente à acessibilidade, né? Então ajudam bastante nesse sentido. E aí, botãozinho para salvar. E aí a gente retoma de novo aqui o leitor de telas. Vamos voltar novamente ali às opções. 2 linha 2 coluna abrir página de Veja que configurações. até então eu não abri a tal da página de configurações. Estou fazendo tudo pelos painéis de opções mesmo 2. Abrir painel de redimensionamento. do tecladinho. Então redimensionamento. 2 linha 2 coluna abrir página de configurações. Abrir as páginas de configurações, não vamos fazer isso agora. 2 linha 3 coluna autocorreção selecionada atualmente. Autocorreção está marcado aqui, então ele vai sempre me ofertar aqui a opção de autocorreção, né? Então 2 linha 4 coluna abrir painel de idiomas e layouts. dá para desativar aqui idiomas e layouts. Enfim. 3. Abrir painel de emoji. Abrir o painel de emoji. 3 linha 2 coluna abrir painel de transcrição de voz. E aqui a transcrição de voz, tá? Isso aqui é interessante, aqui, depois a gente vai ter um botão embaixo, Reordenar itens. no rodapé da página, reordenar itens. E essa reordenação, ela funciona de uma maneira, ela tem uma dinâmica interessante, ó. Eu quero que esse 3. último Abrir painel de item, ó, emoji. 3 linha 2 coluna abrir painel de transcrição de voz. ele seja movido lá para cima lá, e ele apareça lá na transcrição de voz, ela passe a aparecer lá naquela lista de opções no topo do teclado. Então eu vou clicar Ordenar aqui, itens. ordenar itens, tá? Transcrição de voz. Posição A atual. transcrição Mais de opções. Linha 3 voz, coluna 2. como é que funciona para mim mover isso de local, tá? Isso aqui tá tudo na horizontal. Então, essas linhas estão na horizontal. Esse aqui é o último item, tá? É o item que eu quero mover, digamos assim, pensando na ordem crescente. Eu quero mover ele para trás. Eu quero que ele seja o primeiro item, o número 1. E ele vamos dizer que ele é o número... Emoji. Transcrição de voz. Posição atual. Menu de mais opções. Linha 3 coluna 2. Ó, eu tô na terceira linha, né? Linha 3, coluna 2. Então, se eu der 2 toques de segurar, ele vai voltar uma opção para trás. Ou seja, ele vai ir lá pro início onde eu quero. E se eu der 2 toques, ele vai para uma opção para frente. Mas é diferente, eu preciso estar em cima dele, ó. Vamos entender, ó. Transcrição de voz. Posição atual. Menu de Tô em mais cima da opções. Linha 3 transcrição de coluna 2. voz, então eu vou dar 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. Ó, ele mexeu. Ele não falou a posição, mas ele mexeu. Só que ele deu esse barulhinho aqui com o G-Show. Se eu der agora 2 toques, ele volta para a posição que ele estava, porque o cursor do leitor de telas ainda está em cima dele. Então, se eu der 2 toques, ele voltou.
Veja que deu um barulho de seleção, tá? Então, assim, se eu continuar em cima da parada, eu dou 2 toques, se eu continuar dando 2 toques dele, ele vai voltando sempre. A gente vai ver isso. Primeiro a gente vai arrastar ele para a posição que eu quero. Então ele tá na última, eu quero que ele vá lá pro topo. Então, vou dar 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. Vou dar 2 toques e segurar, porque eu ainda tô em cima dele, então vou dar 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de Ele voz. tá movendo, vou dar 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. Não sei onde é que eu tô, varra, né? Configurações, posição atual, menu de mais opções, linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Transcrição de voz, posição atual, menu de mais opções, linha 2, coluna 3. Coluna 3, então eu quero ainda continuar 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. Tô Toque longo em movendo transcrição de ele voz. de lugar. Toque longo em transcrição de voz. Toque longo em transcrição de voz. Agora eu vou varrer. Esquerda e direita. Transcrição de voz, posição atual, menu de mais opções, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Eu tenho a linha principal lá, ó. Modos, posição atual, slot da barra de ferramentas 5 de 5. Ó, eu quero que essa transcrição de voz vá pro slot da barra de ferramenta. Esse é o nome, ó. Então Transcrição de voz, posição atual, menu de mais opções, linha 1, coluna 1. vou dar 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. Bom, agora eu acho que ele vai falar pra cima, vou varrer. Transcrição de voz, posição atual, slot da barra de ferramentas 5 de 5. Ó, ele tá no slot da barra de ferramenta 5 de 5, mas eu quero que ele seja o primeiro. Então, 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. Toque longo em transcrição de voz. Vamos varrer. Transcrição de voz, posição atual, slot da barra de ferramentas 2 de 5. Não, mais um então. 2 toques e segurar. Toque longo em transcrição de voz. Beleza, então assim, aqui eu já fiz uma organização de algo que eu queria, ó. GIF, posição atual, slot da barra de ferramentas 2 de 5. Segundo aqui é o GIF. Adesivos, posição atual, slot da barra de ferramentas 3 de Adesivos. 5. Área de transferência, posição atual, slot da barra de ferramentas 4 de Na 5. verdade, assim, eu não quero nada disso, tá? Então, assim, aqui, ó. Eu não Adesivos, quero nenhum posição desses atual, dois slot da aqui. Então, GIF, posição atual, slot da eu barra de vou ferramentas dar 2 de 5. 2 toques e segurar. Toque longo em GIF. Bom, ele agora ele tomou o lugar do outro. Só que se eu ficar agora dando 2 toques, só 2 toques, ó. Agora eu realmente tenho certeza que eu movi ele, ó. Então, vamos ver. GIF, posição atual, menu de mais opções, linha 1, coluna 3. Ó, eu tirei os GIFs, ó. Na verdade, eu até podia ter deixado os GIFs lá. Mas eu quero colocar outra coisa lá em cima, ó. Mod, arroba hot, com posição atual. Tudo, posição atual, menu de mais opções, linha 1, coluna 1. GIF, posição atual, menu de mais opções. Temas, posição atual, menu de mais opções, linha. Incógnito, posição Ó, atual, eu quero menu de mais colocar o opções, linha 2, incógnito, ó. coluna Então eu vou dar 2 toques e segurar. 1. Toque longo em 2 incógnito. toques e segurar. Toque longo em Na incógnito. verdade, não era incógnito que eu queria. Tradutor, posição atual, slot da barra de ferramentas. Tradutor, Modos, posição atual. modos, tá? Não, tudo que eu quero eu já tenho aqui. Então eu vou salvar, ó. Concluído. Concluído. Vamos ver Abrir como é painel que de ficou a transcrição de ordem voz. lá em cima agora. Abrir painel de transcrição de Ó, voz. o painel de transcrição de voz tá lá em cima no topo agora. Vai ficar em cima do que, basicamente, né? Abrir painel de adesivos. Lembrando que abaixo dessa linha, desse painelzinho, vai ter as sugestões. E aí abaixo das sugestões vai ter as letras Abrir painel de propriamente área de ditas, transferência. né? Abrir- Vamos abrir- aqui nas abrir- configurações. Não, Abrir painel de área configurações. 2, linha 2, coluna, abrir painel de redimensionamento. 2, linha 3, coluna, abrir página de configuração. Configurações. Vou Microsoft meter um Suite, pequeno navegar erro, para deixa eu cima. fazer um pequeno corte. Conta, você comando, arroba hotmail.com, botão. E agora aqui tem 2, idiomas, conta. botão. 3, temas, botão. Opa. 2, idiomas, botão. Idiomas, 3, temas, temas, botão. 4, digitação, botão. digitação. Deixa eu ver se é aqui na digitação que a gente Digitação, navegar para coloca. cima. Temos Corretor automático. As palavras serão corrigidas de acordo com a corretor sugestão de escrita. automático, Ativado ligado. automático. 2, inserção de sugestão rápida. Tocar na barra de espaço, insere a sugestão de escrita intermediária, mesmo se você não tiver iniciado a Isso eu próxima palavra. desativo, Interruptor. né? 3, ponto final rápido. Tocar 2 vezes na barra de espaço, insere ponto final. Interruptor ligado. 2 vezes e tal. Aqui vocês quatro. mexam, depois tem um monte de coisa interessante aqui. Ativado ligado. 5, controle do cursor. Toque e segure a barra de Tem espaço para mover o cursor. cursor. 7, mostrar sugestões depois do fluxo. Adicionar um espaço e mostrar sugestões depois de um. Microsoft Suite Key, navegar para cima. 3, temas, botão. 4, 5, emoji, botão. Emojis. 6, entrada avançada, botão. Aqui nas Sim, previsões emoji, eu botão. coloco previsão de emojis, tá? É legal vocês ativarem previsão de emojis, tá? 6, entrada avançada, botão. Entrada avançada. 7, layout de teclas, botão. Layout teclas, ó. Aqui Layout em teclas, layout navegar para cima. teclas a gente vai. Redimensionar, ajuste o tamanho do teclado, botão. 2, linha de números, simples e uma Linha de na parte números, superior ó. do Eu gosto de ligado. colocar linha de números ali, então é bacana vocês virem aqui também e Microsoft colocar Suite, navegar para essas cima. linhas de números, Tocando item, né? tipo, Vamos fazer um pouco de digitação, adicionar título, caixa de texto. porque assim, ó, esse teclado ele tem muita coisa a ser mostrada sobre ele, mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês com relação aos modos de uso, tá? Então aqui, Abrir dicas de teclado. Abrir painel de modos. ó, modos, ó. Então esse painel de Mudar. modos ele é um painel muito importante, principalmente porque assim, todas essa quantidade de configuração que é possível de fazer no SwiftKey, ela é praticamente imbatível, assim, principalmente se a gente compara com o Apple.
A Apple, assim, você não consegue fazer um terço do que a gente consegue fazer aqui, porque no teclado da Apple, por exemplo, o teclado da Apple tem uma barra embaixo que você consegue até desabilitar todo aquele conteúdo que está naquela barra, mas a barra você não consegue desabilitar ela, então muitas vezes ela fica ocupando um espaço ali que é totalmente que pode, principalmente se você, por exemplo, tem um teclado, um iPhone com a tela muito grande, né? Você pode realmente prejudicar a usabilidade, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui funções, ó. Fala. Modo de teclado de largura total selecionado desabilitado. Ó, a largura total, ele vai preencher toda a tela. Modo de teclado flutuante desabilitado. Modo de teclado de uma mão. A gente tem esse modo de teclado com uma mão que é interessantíssimo, e é isso aqui que realmente o usuário de iOS ele fica sem esse tipo de opção, né? Porque a Apple, ela, tipo, se você quiser realmente utilizar o telefone com uma mão só, compre um iPhone menor. É muito sacanagem, assim, sabe? Então, modo de teclado de polegar. E aqui um modo de teclado de polegar que é um negócio muito interessante. Esse modo de teclado de polegar, ele vai dividir esse teclado ao meio e vai jogar parte do teclado para a esquerda e parte do teclado para a direita, e você vai digitar com os polegares. Eu vou demonstrar para vocês, é uma digitação muito bacana. Deixa eu apagar aqui. Eu não uso ela, tá? Mas eu, assim, é interessante para você treinar a digitação, né, com ela, né? Então, sei lá, vamos digitar aqui. O L A pula espaço E pula N pula mu pula município pula mundo. Beleza? Só que assim, ó, eu gosto de digitar com as duas mãos com o teclado completo. Teclado de largura total. Então vamos fazer aqui novamente. Ele fica maior. Para nós que temos baixa visão faz sentido. E para a galera da cegueira total faz mais sentido também. Mas veja, é uma questão de você treinar. Digitação é treino. Então não adianta. Vamos digitar de novo. Agora eu me sinto mais à vontade. Percebe? E aí a gente quando dá uma nova linha, vamos fazer aqui o teclado com a digitação com uma mão só. E aí eu vou digitar com uma mão só. Vamos fazer aqui. Vamos lá de novo. Ele tá dando a previsão aqui, né? E ele inclusive me ajuda lá a corrigir. Vou dar um enter para baixo. Aqui eu digitei com a mão esquerda. Com a mão direita, agora eu vou digitar com a mão. Seta para a esquerda. Seta para a esquerda. Porque agora eu vou digitar com a mão direita. Ó. Vamos fazer de novo aqui. Ele tá dando previsão que não precisava, né? Beleza? Com uma mão só. São questões assim. São possibilidades que a gente tem até de melhorar como digitador, de melhorar como usuário, né, de smartphone, enfim, né? Enfim, se você digita muito texto, é muito importante você pegar essas manhas de digitação, e nada melhor que fazer isso com um teclado que te oferece tanto, né? Então, enfim, claro, ele vai te cobrar um preço que é o monitoramento das suas atividades, mas enfim, faça um uso com sabedoria, né? Faça com que, enfim, essa utilização seja, sei lá, focada, sei lá, no seu lazer, focada no seu, enfim, né? Tudo aquilo que, todas aquelas situações com as quais você realmente não tenha muito problema com, sei lá, esse fluxo de dados que tá passando, né? Eu teria muito mais coisas para mostrar sobre o SwiftKey, mas eu acho que aqui já tá de bom tamanho, né? De maneira que esse aqui foi mais um conteúdo aqui só para provar que a gente não é aqui tão radical assim, né? Enfim, eu também uso soluções proprietárias com as devidas reservas, com as devidas ressalvas, mas eu utilizo. E o SwiftKey foi, enfim, amor à primeira vista. É um teclado que eu comecei a usar em 2015. Eu uso até os dias de hoje, uso e recomendo. Como eu disse, teria muito mais coisas para mostrar, mas eu acho que aqui já ficou de bom tamanho. Espero que você tenha se motivado pelo menos a testar ele, né? E se você testou e não encontrou essas configurações, teste novamente. E enfim, esse foi o tecladinho SwiftKey da Microsoft. Se eu lembrar, eu ponho o link na descrição. Enfim, link para tudo que eu já falei aqui vai estar na descrição. Então não percam os próximos conteúdos aqui do TTS. Valeu pela paciência de sempre. Um abração. Tchau, tchau.